Fala galera do Postnub, quem fala é o Gessé. Vou começar mais um vídeo da nossa série de papéis administrador e desenvolvedor, beleza? Na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre criação de usuários, né? E nessa aula a gente vai falar um pouquinho aí de segurança a nível de objeto, de campos, tá? Para dar uma pincelada em conjunto de permissões, tá bom? E toda essa parte aí que também é papel do administrador, né? Gerenciar a visibilidade, o acesso a objetos, a campos, tá? E um pouquinho sobre papéis e perfis, tá bom? Então, para começar, vamos lá dar uma olhadinha, né, lá em configurações, tá bom? Aqui em configurações, nós vamos olhar aqui em usuários para a gente ver o usuário que a gente criou na última aula, tá bom? Que é o usuário, se eu não me engano, João Paulo, tá? Aqui, ó, João Paulo, beleza? Nós conversamos um pouco sobre essa tela na aula anterior. Se você não viu, né, veja a nossa aula anterior para você entender como que a gente chegou a criar esse usuário, beleza? E para a gente lembrar, esse usuário ele tem um papel de CEO, tá? E ele é do perfil usuário padrão, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma introdução então, o que nós vamos falar aqui agora, né? Que é um pouquinho sobre segurança a nível de campo, tá? Voltando no meu aplicativo, tá? Aqui na nossa imobiliária Docilar, que é o aplicativo que nós estamos utilizando para poder falar, né? Fazer os nossos exemplos aqui no canal, tá bom? Então o que acontece? Então, pessoal, quando você está trabalhando numa organização, numa empresa, né, é muito comum que você tenha vários cargos, né, nessa empresa. Então, vamos supor que você tem, aqui no nosso caso, exemplo, que é a imobiliária Docilar, né, vamos supor que você tem dentro da imobiliária, você tem corretores, você tem diretores, você tem equipe de RH, né, você tem equipe de pós-vendas, né, vendedores, né, que vão trabalhar aqui no pós-vendas, você tem equipe de suporte ao cliente, tá bom? Então, é comum que você restrinja certos detalhes de uma área para outra área. Por exemplo, o diretor, né, o diretor de vendas, ele não tem necessidade de ver ali, né, os registros, de ver os objetos da equipe de RH. Né? E também a equipe de RH não tem necessidade de acessar os registros dos objetos que fazem parte, né, aplicativos que fazem parte da equipe de vendas. Então, por exemplo, eu posso criar um aplicativo ali, né, no Salesforce. Nós já vimos aqui no canal como que cria aplicativos, tá? Eu posso criar aplicativos aqui, né, de vendas, aplicativo de, aqui, ó, esse aqui é uma imobiliária, né, um aplicativo geral, mas eu posso criar aqui um aplicativo de vendas, né, por exemplo, Docilar vendas, Docilar diretoria, né, Docilar, por exemplo, pós-venda, tá? Docilar atendimento, tá bom? Então eu posso ter diversos aplicativos aqui, e esses aplicativos eu vou setar a visibilidade, quem vai poder ver esses aplicativos e quem não vai poder ver, tá bom? Então, geralmente quando a gente está falando de Salesforce, né, a gente tem a segurança em nível de objeto, segurança em nível de campo, tá bom? Então, por exemplo, eu posso restringir o acesso a um campo, né, para todos os usuários que são do perfil vendas, por exemplo, né? Então eu posso ir lá, né, vamos vir aqui em configurações, por exemplo, ó. Vou abrir aqui, né, o meu objeto customizado, que é o objeto imóveis, tá? Que a gente tem trabalhado aqui nessas aulas, tá bom? Então esse objeto, eu criei esse objeto. Então aqui em campos e relacionamentos, eu tenho campos, né? Então eu tenho aqui os campos do meu objeto imóveis, tá? Vamos supor, né, que eu quero restringir a visualização do campo status, né, do campo status, tá? Então, por exemplo, eu posso clicar aqui no campo status, tá bom? Então, pessoal, após acessar aqui status, né, eu tenho aqui a opção de definir segurança a nível de campo, tá bom? Clicando nessa opção aqui, eu vou ter acesso à edição da visibilidade desse campo para os perfis, tá, pessoal? Muito importante isso, tá? Vou falar mais aqui de perfil. Então, olha só que interessante, ó. Então, eu tenho aqui o campo status, né, que é um tipo de lista de opções, né? O tipo desse campo é lista de opções. E aqui eu tenho os perfis da minha organização, tá? Vocês podem notar que todos os perfis que eu tenho aqui são perfis padrão, né? Que já vem criado na minha org de desenvolvimento, que é essa org que eu estou utilizando. Então, eu tenho o perfil de administrador de sistema, né? E tenho outros perfis aqui. Vamos supor que eu não quero que o perfil gerente de soluções tenha acesso ao campo status no objeto imóveis. É simples demais, é só vir aqui, ó, e clicar aqui, ó, tirei a visibilidade. Então todos os usuários da minha organização que são do perfil gerente de soluções, eles não vão conseguir ver o campo status dentro do objeto imóveis, tá? Então isso é a segurança a nível de campo, tá bom? Então eu posso definir
quem vai poder visualizar ou não um campo do meu objeto, tá bom? Então, pessoal, olha só que legal. Se eu escolher a opção somente leitura aqui, ó, para o gerente de solução, olha só que legal, ó. Ele vai conseguir ler aquele campo, ele vai conseguir ver aquele campo, ele não vai conseguir editar esse campo, porque ele é somente leitura. Então, o que acontece? Eu deixei ele ver o campo, tá? Aqui. E ele vai poder só visualizar esse campo, tá? Eu desmarcando somente leitura, ele vai conseguir ver esse campo, vai conseguir editar esse campo, tá bom? Então, esse aqui é um tipo de permissão básica, que é feita direto no campo, tá? Então, é a segurança a nível de campo, beleza? Então, aqui, deixa eu pegar aqui, ó, usuário padrão, tá? Vou tirar aqui, ó, a permissão de visualização do campo status, tá? O campo status para o meu usuário padrão, tá? E aí eu vou clicar em salvar, tá? Só para vocês verem como que vai acontecer isso aqui, tá bom? Agora eu vou logar lá no meu usuário, tá? Vou vir aqui, início, tá? Vou vir aqui em usuário, tá bom? Aqui, ó, o Paulo João aqui, né? Que é o João Paulo, aquele usuário que a gente criou, tá bom? E aí eu vou ver o seguinte, eu vou logar nesse usuário e vou entrar no aplicativo aqui, tá? Imobiliário do Oscilar, né? Então eu vou ver aqui e vou escolher um imóvel qualquer, né? E o usuário João, né? Que eu acabei de tirar a visibilidade do campo, ele não vai conseguir ver esse status aqui, ó, tá? Status do imóvel, ele não vai conseguir ver esse campo, tá? Então vamos lá testar, tá bom? Vou logar nele e vou acessar para vocês visualizarem, tá bom? Bom, pessoal, então aqui ao logar no usuário do João Paulo, a gente vai ver uma coisa interessante, tá? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês que é o usuário do João Paulo mesmo, né? Usuário que tem o perfil usuário padrão, tá? Dentro da nossa organização que nós criamos lá, né? E olha só que legal, vocês notaram aqui que ao acessar, né, o aplicativo imobiliário do Oscilar, para mim que sou administrador, aparece aqui, né, a opção aqui, né, imóveis, tá? Por que não está aparecendo para o João Paulo e a gente não vai conseguir visualizar nem os imóveis aqui? Por quê? Porque no perfil que ele tá, né, no perfil que ele tá como usuário padrão, tá? Não está setado para ele a visibilidade do meu objeto imóveis, tá? Então nós vamos matar dois coelhos com a caixa dada só. Vamos ver o seguinte, nós vamos atribuir a permissão para o João Paulo conseguir visualizar, né, o objeto imóveis, tá bom? Tá? E aí nós vamos verificar que dentro do objeto imóveis vai ter os registros de imóveis e dentro dos registros de imóveis o campo status que a gente setou como não visível para ele, né, não vai estar disponível para ele, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, já voltando aqui na nossa org, né, já estou logado com o meu usuário administrador, tá? Lembrando que se eu tiver logado com um usuário que não tem as permissões de administrador, eu não consigo realizar essas alterações, né? Mas vamos lá. Então o que acontece? Nosso usuário João Paulo ele não consegue visualizar esse objeto aqui, imóveis, tá? Ele tem acesso ao aplicativo imobiliário do Oscilar, mas ele não consegue visualizar o objeto imóveis, tá? E como ele não consegue visualizar o objeto imóveis, ele não consegue ver os registros de objeto imóveis, tá? E consequentemente ele não consegue ver, né, o status aqui que nós já negamos o acesso para ele lá, tá? Então vamos em configurações novamente, tá? E vamos atribuir permissão para o usuário conseguir visualizar, né, o objeto imóveis, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então o que acontece? No Salesforce é muito comum a gente trabalhar com esse conceito. Na verdade, esse conceito que existe, né? O que acontece? Quando a gente está falando, né, de segurança em nível de objeto, a gente pode trabalhar com um conjunto de permissões ou perfis. Como que funciona isso? Eu posso atribuir a permissão, tá, para visualizar o objeto imóveis, né, para o perfil do meu usuário, né? Vamos lá aqui, ó, usuário aqui, ó, né? Usuários, tá? Vou vir aqui no usuário João Paulo, tá bom? Aqui, ó, o perfil, vamos abrir o usuário para a gente visualizar melhor. Então, olha que interessante, pessoal, olha que legal, ó. Eu poderia atribuir aqui a permissão, né, de acesso ao objeto imóveis de duas formas para o João Paulo, tá? Eu poderia atribuir diretamente ao perfil do João Paulo, tá bom? Ou eu poderia criar um conjunto de permissões, tá? Como que funciona o conjunto de permissões, tá, pessoal? Muito importante, tá? Prestem bastante atenção, olha só. O conjunto de permissões é importante para me utilizar quando eu estou trabalhando, né, com permissões específicas para usuários e não para o perfil. Por quê? Eu posso simplesmente vir no perfil e atribuir a permissão que eu quero para o perfil, tá? Eu posso vir no perfil e atribuir a permissão que eu quero. E aí todos os usuários que têm o perfil vão ser afetados por essa permissão, tá? Agora, se eu quero especificar uma permissão só para um usuário, né, é melhor que eu crie conjuntos de permissões, tá? Que fica mais fácil. Eu vou atribuir a um usuário ou vários usuários o conjunto de permissões, né?
mas assim, é melhor do que você atribuir diretamente ao perfil, tá? Então vamos supor uma situação, né, lá na nossa imobiliária, nós temos a equipe de corretores e temos a equipe de RH, né? Então eu quero que a equipe de RH acesse, na verdade eu quero que um usuário da equipe de RH tenha a permissão a acessar um objeto que só é disponível para a equipe de corretores, tá? Então se eu atribuir essa permissão para o perfil de usuários de RH, todos os funcionários de RH vão conseguir visualizar esse objeto de corretores. Agora, se eu crio um conjunto de permissão e atribuo a um único usuário de RH que eu quero que visualize, eu não preciso, na verdade, todos os usuários de RH não vão ter acesso, somente aquele usuário que eu criei o conjunto de permissão, tá? Então, o conjunto de permissão ele é interessante nesse formato, quando você quer atribuir especificamente permissões para mais de um usuário ou um usuário só, e não todo o perfil, tá? Beleza? Mas tem essas duas formas de fazer, tá? Então nós vamos fazer com conjunto de permissões só para a gente aprender mesmo, beleza? Mas se eu quisesse fazer aqui, né, com perfil, tá? Eu poderia simplesmente, né, vir aqui no perfil, né, clicando no perfil do usuário. Lembrando, pessoal, perfis padrão aqui não é bom que você crie um perfil personalizado para você editar, tá bom? Então eu não vou fazer isso aqui agora, mas se eu quisesse editar esse perfil, eu teria que criar aqui, clonar esse perfil, tá? Que é o perfil usuário padrão, dar um nome para esse perfil depois que clonar, e aí eu vou lá, faço as alterações de permissão que eu quero, tá bom? E aí eu salvo e atribuo esse meu usuário a esse perfil personalizado que eu acabei de criar aqui no caso, tá? Mas só para me mostrar para vocês aqui, ó, lá embaixo, ó, tem meus objetos personalizados. Reparem que o objeto personalizado aqui, ó, imóveis, ele não tem permissão nenhuma nesse perfil usuário padrão. Então é por isso que o meu usuário João Paulo não conseguiu visualizar o objeto imóveis, tá? Que é o objeto personalizado ali, tá bom? Então aqui, ó, ele não tem permissão. No caso eu iria editar aqui esse perfil e clicar aqui, ó, eu quero da edição de lido, né, de leitura, quero da edição de criar, quero da edição de permissão de editar, de excluir, eu quero dar todas as permissões, de modificar tudo, exibir tudo, tá? Então o que acontece? É por isso aqui que nós não temos acesso com o João Paulo lá no nosso objeto imóveis, tá bom? Mas o objetivo não é fazer isso, o objetivo é a gente criar conjunto de permissões para a gente atribuir ao usuário, tá? Então vamos aqui dar uma resumida, ó. Nós temos o usuário João Paulo, né, que tem o perfil usuário padrão. Nós vamos criar um conjunto de permissão, tá? Que vamos atribuir as permissões do objeto imóveis, tá? E vamos atribuir esse conjunto de permissões ao João Paulo, beleza? Então é simples demais, pessoal. Vem aqui, ó, conjunto de permissões, tá? Clique em conjunto de permissões. Ele vai mostrar os conjuntos de permissões que já estão criados aqui, né? Os conjuntos de permissões padrão, tá? E aí eu vou vir aqui novo, para criar um novo conjunto de permissão, tá bom? Agora eu preciso dar um nome para o conjunto de permissão, né? Então vou colocar aqui, ó, acesso ao objeto imóveis, tá? Imóveis. Opa. Beleza? O nome de API vai ser preenchido corretamente, né? Preenchido automaticamente, tá? Então vamos lá aqui, ó. Este conjunto habilita o acesso ao objeto imóveis, beleza? Tá bom? Se eu clicar nessa opção aqui, ó, né, vai aplicar, né, essa permissão, conjunto de permissão, com algumas regras e critérios, né, de sessão para os usuários. Recomendo você não habilitar essa opção aqui só em casos específicos, tá? Que você tem essas regras de sessão, de acesso, você vai aplicar esse conjunto de permissão de acordo com a regra que você fez de acesso, tá bom? E aqui embaixo nós temos a licença. Se você deixar em nenhum, será aplicado, né, esse conjunto de permissão aqui quando você atribuir a um usuário, a vários usuários com licenças diferentes, tá? Não vai tratar a licença. Se você escolher a licença que a qual você quer que esse conjunto de permissão funcione, ele vai funcionar somente na licença, né, no usuário que tem a licença específica que você definiu, tá bom? Então é comum a gente deixar aqui em nenhum, tá? Que aí vai servir para o meu usuário independente da licença do usuário, tá bom? E agora só falta clicar em salvar, beleza? Para mim criar o meu conjunto de permissão, tá? Bom, pessoal, então aqui eu já tenho meu conjunto de permissão criado. Esse conjunto de permissão é acesso ao objeto imóveis, tá? Aqui eu tenho um cabeçalho dele, né, com algumas informações, tá? Desse objeto aqui, na verdade, desse conjunto de permissão. E aqui eu tenho as permissões, tá? Permissões de aplicativos, tá? Permissões do sistema, beleza? Então, o que eu preciso fazer para me atribuir a permissão aqui nesse conjunto de permissão
para acesso ao objeto de imóveis. Olha que legal aqui, ó, configurações do objeto, olha que legal. Então aqui, ó, permissões para acessar objetos, campos e configurações como a disponibilidade da guia. Então olha só, vou clicar aqui em configurações do objeto, tá bom? E agora aqui dentro de configurações do objeto, eu vou procurar meu objeto imóveis, olha só que legal, ó. Objeto imóveis, ó. Então olha que interessante, tá? Gente, quando a gente cria um conjunto de permissão, tá? Por padrão, todos os objetos vêm sem acesso, e vem com acesso mínimo de tudo. Aí você que vai definindo isso, beleza? Até porque é melhor, porque imagina se você tivesse que desatribuir todas as coisas que você não queria, né? Então já vem aqui tudo desabilitado, aqui, ó, imóveis, tá? Sem acesso. Então eu vou clicar aqui em imóveis, tá bom? Após clicar em imóveis, eu vou ver o seguinte, eu vou editar, né, esse conjunto, na verdade, essas permissões ao objeto de imóveis, ó. Então eu clico aqui em editar, tá bom? Após clicar em editar, já vai estar disponível para mim, né, as caixinhas de checagem aqui. Então eu posso clicar aqui, ó, configurações da guia. A guia imóveis, eu quero que ela fique disponível? Sim. Né, eu quero que ela fique visível? Sim. Beleza? Permissões do objeto. Ó, eu quero que a pessoa que tiver esse conjunto de permissão aqui atribuída, né, ela vai ter o acesso de quê no meu objeto imóveis? Eu vou colocar aqui acesso de leitura, né, acesso de criar, acesso de editar, beleza? E eu não vou colocar aqui o acesso de excluir só para a gente conseguir visualizar lá essas diferenças, tá? Então ele vai ter acesso de leitura, de criação e de edição. Só que ele não vai poder excluir, né, registros de imóveis, tá bom? E aí eu vou colocar aqui, ele pode exibir tudo, né? E não vou deixar, vou deixar modificar tudo como desabilitado. Aí vem outra coisa legal, as permissões nível de campo, ó. Eu quero que esse usuário que vai ter esse conjunto de permissão, que habilita a visualização, criação e edição, né, do objeto imóveis, ele possa, né, aqui, ó, ter acesso, né, de edição e de leitura nos campos todos, ó, em todos os campos do objeto. Tá aqui, ó, olha que legal. E olha só que tem mais interessante, ó, repara que tem o campo status, ó. Nós, né, desabilitamos a opção aqui, ó, no campo status lá do perfil, vocês lembram? Que nós colocamos lá no objeto, nós fomos direto no objeto e colocamos a visibilidade do campo como invisível para o usuário João Paulo, né? Na verdade, para o perfil do usuário João Paulo. Eu vou deixar aqui só para vocês verem. Então aqui, ó, no conjunto de permissão está permitido que o João Paulo consiga visualizar o campo status. Mas lá no perfil dele, né, na verdade no objeto, tá? No campo, na verdade, né, pessoal? Lá no campo, em visibilidade do campo, está proibido a visualização do campo para os perfis usuários padrão, tá? Que é o do João Paulo, beleza? Então, beleza, já fiz toda a configuração que eu preciso aqui no objeto, né, imóveis, no meu conjunto de permissão. Vou clicar em salvar, tá? Pronto, pessoal. Então aqui já salvei, né, aqui minha configuração de objeto, né, do meu conjunto de permissão aqui de acesso aos objetos imóveis, tá? Vou voltar aqui para a visão geral aqui do configurações do objeto, tá bom? Bom, pessoal, e agora eu vejo o seguinte, agora que nós já criamos, né, não tem mais nenhum objeto que eu quero atribuir acesso aqui, né? Só quero mostrar para vocês que o objeto imóvel agora ele já está aqui, ó, né, com as opções aqui criadas, tá? Agora eu preciso atribuir esse conjunto de permissão ao usuário, que é o usuário João Paulo, né? Então vou vir aqui em usuário, tá? Vou vir aqui acessar aqui o usuário João Paulo, tá bom? E vou vir aqui, né, em atribuições de conjunto de permissões, tá? Então eu clico aqui em editar atribuições e vocês vão notar que já tem aqui, ó, acesso ao objeto imóveis, que foi o conjunto de permissão que eu acabei de criar, né? Então eu adiciono ele aqui na coluna da direita, né? Nesse campo da direita, tá bom? E aí eu clico em salvar, tá? Beleza, agora eu posso descer aqui, ó, já tem uma atribuição de conjunto de permissão. Então, o usuário João Paulo, que é do perfil usuário padrão, né, ele tem aqui um conjunto de permissão atribuído a ele, que se chama acesso ao objeto imóveis, tá? Então agora é o seguinte, né, eu vou logar lá no João Paulo e vou acessar o aplicativo imobiliária e vamos ver se o objeto imóveis agora está disponível para ele, beleza? Então vamos lá. Pronto, pessoal, já loguei aqui com o meu usuário João Paulo e reparem que agora já é visível para ele aqui o objeto imóveis. Olha só, estou logado com ele, tá? Que já é visível o objeto imóveis, tá bom? Então olha que legal, vou clicar aqui em imóveis, tá? E aí, né, ele vai ter as opções. Então eu posso vir aqui, clicar aqui e mostrar tudo, né? Que aí todos os imóveis estão disponíveis aqui para o João Paulo. Olha que legal, hein? Então aqui, ó, eu clicando aqui em um dos imóveis, ó,
Então aqui eu tenho acesso, então, né, ao imóveis agora. Olha que top, hein, pessoal? Que legal, hein? Muito top. E reparem só que legal. Olha uma coisa interessante, ó. Olha só que legal, pessoal. Vocês lembram que nós fomos lá no objeto no início do vídeo, né? E nós, em definições de configuração de visibilidade a nível de campo, nós desativamos a visualização, né, do status para quem tem o perfil, né? Quem tem o perfil usuário padrão. Só que por que o João Paulo continua visualizando aqui, ó? Porque neste caso aqui o conjunto de permissão está permitindo ele visualizar. Então no nível hierárquico ali o conjunto de permissão ele está num nível de hierarquia maior do que essa permissão que você colocou no perfil, tá? Então ele deixa ele ver, porque lá no meu conjunto de permissão eu setei, né, a visibilidade para ele nesse campo status, tá? Então se eu tenho um campo, o conjunto de permissão, ele vai sobressair aí, no caso, a permissão que você tem lá no perfil, tá bom? Muito legal, né? Muito show. Então aqui, ó, nós já conseguimos, né, visualizar aqui o objeto imóveis e nós vimos duas coisas. Nós vimos como criar um conjunto de permissão, tá? Nós vimos como setar a configuração a nível de campo, tá bom? E como atribuir o conjunto de permissão ao usuário, tá bom? Muito legal isso aí, tá? Você também pode fazer várias outras coisas, você pode criar outras permissões para outros aplicativos específicos, né? Você pode fazer infinitas coisas com as permissões ali que você tem em mente. Vamos lembrar só mais uma coisinha, nós vimos que ele pode visualizar e editar, né? Vamos aqui, ó, editar aqui então, aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, pendente no status, vamos ver se salva. Salvou, beleza? Agora vamos ver se ele tem a opção de excluir um registro aqui de imóveis, ó. Não tem. Reparem só, ele não pode excluir, tá? Mas se eu for aqui direto aqui, ó, clicar aqui, né? Aqui, ó, ele não tem a opção de excluir. Por quê? Porque quando nós atribuímos lá no conjunto de permissões, né, as permissões de leitura, edição e criação, nós excluímos a opção de ele poder excluir. Então ele pode visualizar, mas ele não pode excluir um registro de imóvel, tá? Então aqui, então a representação interessante, como é importante, né, um conjunto de permissão aí nos perfis, né, na verdade nos usuários, tá bom? Muito legal, né, pessoal? Só pra gente fechar essa aula de hoje, eu queria mostrar um negócio também aqui, né? Vou acessar lá meu usuário administrador, tá bom? Só um minutinho. Bom, pessoal, voltamos aqui, né, no meu usuário administrador, tá? Estou aqui em configurações. E eu queria falar um pouquinho sobre papéis, beleza, pessoal? Olha que interessante, ó. Olha que legal. Quando nós falamos de perfil, então eu falo o seguinte, ó. Perfil, né? Vamos supor a nossa imobiliária mesmo. Vamos usar como exemplo a nossa imobiliária, né? Dentro da imobiliária eu vou ter vários usuários, vários funcionários que vão ter vários perfis, né? Eles, né, nos seus sócios são usuários. Então eu vou ter lá corretores, eu vou ter representantes de vendas, eu vou ter lá o pessoal de RH, eu vou ter o pessoal de pós-venda, né? Eu vou ter o pessoal de suporte ao cliente, né? E eu posso criar um perfil para cada um desses tipos de usuários, tá? Posso criar um perfil para cada tipo desses usuários, beleza? E aí o que acontece? Aí vem uma questão que é os papéis, né? Olha só de você clicar aqui em papel, aí o seu sócio na primeira, você pode não exibir isso, né? Mas na primeira vez exibe para você aqui a hierarquia, tá? Então olha só, configure sua hierarquia de papéis para controlar como a sua organização executa relatórios e acessa dados, beleza? Na verdade, então, se eu parar de pensar na forma simples, o papel, por sua vez, né? Eles controlam principalmente as permissões de acesso ao nível de registro, tá? Nós vimos que perfis controlam acesso ao nível de objetos e campos, tá? E a gente pode, né, associar os papéis a um controle de visibilidade a nível de registro, tá? Por meio de hierarquia. Como que funciona? Olha só, nesse exemplo aqui, é muito legal esse exemplo aqui dessa imagem para a gente mostrar como que funciona. Olha só, eu tenho o presidente da empresa, né? Tem os diretores e tem os representantes, tá? Então o que acontece? Eu posso ter um perfil presidente, um perfil diretor, um perfil representante de vendas. Só que aí eu tenho papéis diferentes dentro desses perfis, né? Eu vou ter o diretor de vendas no Ocidente, diretor de vendas no Oriente e diretor de vendas no exterior, tá? O que acontece? Olha só, a presidência ela vai criar registros, ela vai criar relatórios, ela vai criar dados, né? Que podem ser visíveis somente para o nível dela ou não, tá? O que acontece, ó, o diretor de vendas, por exemplo, né, ele vai criar registros aqui, dados, relatórios, né, que podem ser acessados, né,
por quem é visualizado, por exemplo, né, para quem está em níveis inferiores a ele, tá? Mas ele não consegue, por exemplo, e ele também pode visualizar, né, dados que estejam em níveis inferiores a ele, mas ele não pode visualizar os dados em níveis superiores, tá? Então olha que interessante, aí vai depender muito da organização, né, da empresa, né? Então eu posso ter ali uma empresa grande, né, com vários representantes, né, vários funcionários, e aí eu vou organizar de acordo com o que eu quero, né, a visibilidade de cada um. Se eu clicar aqui em configurar papéis aqui, olha só que interessante, você vai ter uma visibilidade, né, aqui da hierarquia, né, de papéis, tá? E aí você pode criar seus papéis aqui, editar os papéis que estão aqui disponíveis aqui. Opa, deixa eu abrir, deixa eu expandir aqui para a gente visualizar melhor, tá? Então olha só que legal, ó. De uma forma simples eu poderia falar o seguinte: quem está aqui, ó, vê tudo de todos, tá? Mas quem está aqui, ó, não vê as coisas acima dele, tá? E não vê os registros de quem cria acima dele, beleza? Então, por exemplo, esse SVP aqui, ó, serviço do cliente, né? Serviço e suporte ao cliente, tá? Ele vai conseguir aqui, ó, criar dados e registros que vão ser visíveis pelos que estão abaixo dele, tá? E os que estão abaixo dele vão criar coisas que podem ser visíveis por ele, mas ele não consegue ver coisas que foram criadas, né? Registros criados por quem tem permissão acima dele, beleza? Então, de uma forma simples, para você organizar o nível hierárquico da sua empresa de visibilidade de registro, você vai usar a hierarquia de papéis, tá? Então isso é uma coisa que você vai juntar ali, né, com o CEO da empresa ou com a equipe responsável de gestão da empresa ali, vai definir os papéis, né? Você vai colocar isso ali, definir os papéis, tá? Você vai criar ali uma organização ali para você definir os papéis e você vai criar dentro do Salesforce aqui essa hierarquia de papéis. Você vai poder aqui editar, né, excluir o nome aqui, né, editar o nome, tá? Atribuir pessoas a esse papel, tá bom? Então, ou você pode vir também aqui no usuário, né? E aí mudar aqui o papel desse usuário para um papel diferente, né? De acordo com a hierarquia, de acordo com o que você criou ali, tá bom? Beleza? Mas de uma forma simples, perfis, tá? Perfis em Salesforce é para a gente organizar a visibilidade a nível de objeto e campos, tá? Juntamente com os conjuntos de permissões, tá? E papéis é uma forma de controlar principalmente, né, o acesso a nível de registro, tá bom? Então, muito simples aí o entendimento. Perfis é para me configurar visibilidade a nível de campo de objetos, beleza? E aplicativos e tal, né? E papéis é para me configurar, controlar principalmente o acesso a nível de registros, tá bom? Muito legal, eu acho que é isso, tá? Então a gente já falou o que a gente queria falar aqui hoje, tá? A gente já viu como que cria conjunto de permissão, como atribui conjunto de permissão, qual que é a influência que o conjunto de permissão tem, né? Dentro de um perfil, dentro de um usuário, tá? E é isso aí, agora pratiquem bastante, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe aí. E até a próxima aula que a gente vai falar de mais temas interessantes aí na parte de admin, tá? E acabando admin, a gente vai mandar brasa para dev, beleza? Abraço, pessoal, até a próxima.